will e be going to. Tenho certeza que você já teve dúvidas se você devia usar will ou o be going to na hora de formular uma frase no futuro em inglês. Se você já teve essa dificuldade ou se você ainda tem essa dificuldade, nesse vídeo eu vou explicar as semelhanças entre will e be going to, as diferenças, como a gente usa um e o outro e quais são as pronúncias e abreviações dessas duas formas de falar do futuro. Então, vem comigo que essa aula vai ser bem legal. A primeira coisa que você precisa saber é que tanto will quanto be going to são verbos modais. Isso significa que a principal função deles é alterar o sentido do verbo principal de uma frase. No caso de will e be going to, os verbos vão ser conjugados no futuro. Então essas são algumas das semelhanças, tá? Eles são verbos modais e em ambos os casos eles alteram o sentido do verbo principal, fazendo com que esse verbo seja conjugado no futuro. Vou colocar uma frase aqui agora para vocês verem como que funciona essa semelhança entre will e be going to. Então vamos lá, olha essa frase aqui, ó. I play guitar. Então essa frase que eu acabei de falar, ela está no infinitivo. Eu toco guitarra. I play guitar. Se a gente colocar o will para conjugar esse verbo play no futuro, vai ficar assim, ó. I will play guitar. Eu tocarei guitarra. Entendeu qual é a função dele? Ele conjuga o verbo. Não é que ele signifique eu vou tocar guitarra. Não, ele faz o verbo play, tocar, virar tocarei. E a mesma coisa acontece com o be going to. Só que aí a sentença é um pouco mais requintada. Não é só colocar um verbinho e já está tudo resolvido. Aí ficaria assim, ó. I'm going to play guitar. Tem que ter esse sujeito, o verbo to be, o going to, o verbo que está sofrendo ação e o complemento da frase. Então, esse é mais complicado. E é por isso que eu sempre falo assim, will ou be going to, porque não é só going to. Só o going to não é um verbo modal, é verbo to be mais o going to. Então, toda vez que você usar o going to, você tem que se lembrar de usar o verbo to be junto, senão não vai estar correta a sua sentença. Maravilha? E aí você deve estar se perguntando, poxa vida, se os dois servem para a mesma coisa, a frase que você falou aqui significa exatamente a mesma coisa, tanto com will quanto com be going to. Para que eu uso um, para que eu uso outro? Por que tem dois? Não poderia ter um só? Calma! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre esses dois verbos modais. A principal, existem várias diferenças, mas a principal diferença delas é que o will a gente usa para coisas incertas. Coisas que a gente quer fazer, acha que vai fazer, mas ainda não tem certeza se vai fazer. E é por isso que muitas vezes o will ele vem acompanhado de palavras como probably, maybe, perhaps, I think, que são palavras que não dão tanta segurança naquilo que você está falando, porque é uma possibilidade. Então o will ele é usado para isso. Então eu uso o will para dizer que eu vou fazer, mas se alguma coisa melhor aparecer, pode ser que eu mude os planos. Já o be going to, não, é algo que eu já decidi. Eu vou fazer e eu estou dando certeza de que isso vai acontecer. Então, em regra geral, essas são as diferenças entre um e o outro. O will a gente usa para possibilidades e o be going to para coisas que nós já decidimos e que é certeza que vão acontecer. E como eu gosto de dar exemplos, para ficar claro aqui para vocês, vamos ver essa aqui, ó. Você está andando na rua, certo? Aí, de repente, começa um ventinho, uma nuvem aparece no céu. Só que assim, é só uma nuvem e uma brisa. Você pode falar assim, it will rain. Vai chover. It will rain. Porque, por enquanto é só uma nuvem e uma brisinha. Então você vai falar, vai chover, mas você vai usar o will. Agora, suponhamos que você esteja na rua e de repente o céu ficou cinza, escureceu, uma ventania. É certeza que vai chover. Aí você vai falar o quê? It's going to rain. It's going to rain. Vai chover, 100% de certeza. Só não chove agora se acontecer um milagre. Então,
essa é a principal diferença entre will e be going to. Só que aí tem uma coisa que eu vou falar para vocês agora que nenhum curso ensina e eu não vejo em lugar nenhum. Olha, eu já dou aula de inglês há muito tempo e eu nunca vi em nenhum livro, em nenhum curso falar isso. E eu aprendi isso com americanos. Toda vez que você vai fazer uma promessa, você usa will. Parece meio contraditório, e até é, porque se o will é uma coisa que não é certeza, por que quando eu faço uma promessa eu uso o will? Isso nenhum deles soube me explicar, mas eles me falaram que toda vez que você promete alguma coisa para alguém que você vai fazer, você usa o will. Então quando você for prometer alguma coisa para alguém, use o will. Talvez é por isso que quando um homem pede uma mulher em casamento, ele pergunta will you marry me? Will you marry me? E não do you wanna marry me or would you like to marry me? Talvez porque ele quer que essa mulher prometa que vai se casar com ele. É só uma hipótese. Pode ser que sim, pode ser que não. E agora eu vou usar mais um exemplo aqui para deixar claro para vocês essa diferença entre will e be going to. Então suponhamos que você quer estudar inglês hoje à noite, mas você não sabe se você vai estudar inglês. Se algum amigo seu te chamar para um happy hour, pode ser que você aceite o happy hour. Então você vai falar assim: I will probably study English tonight. Então, você vai falar probably. O will, ele geralmente vem acompanhado dessas palavrinhas, porque é provavelmente. Agora, se você já decidiu, não importa quem me chame para dar um rolê hoje, eu vou estudar inglês, você vai falar I'm going to study English tonight. Então, é isso que o professor gosta. O professor quer ouvir esse tipo de sentença, entendeu? E não com will. Por favor, hein? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as pronúncias e as abreviações. Will é super simples, tá? Will, você abrevia ele colocando um apóstrofo depois do sujeito, apóstrofo LL. Então fica I'll play guitar, eu tocarei guitarra. You be my friend, você será meu amigo. You'll be my friend. Então, é assim que a gente faz, super simples. Com relação ao be going to, tem algumas coisas que vale salientar aqui. Você provavelmente já deve ter escutado a palavra gonna. E aí o pessoal fala gonna é a abreviação de be going to. Mas não é a abreviação de be going to. Gonna é a forma do be going to falada. É como se você falasse I'm gonna play guitar, ao invés de I'm going to play guitar. Quando você fala rápido, fica I'm gonna play guitar. I'm gonna play guitar. Certo? Porém, tem um outro detalhe. Se você é uma pessoa que assiste muito filme, muita série, sem ser dublado, você já reparou que os americanos, principalmente os americanos, eles falam bem diferente o going to. Eles falam I'm gonna play guitar. I'm gonna. Eles não falam nem gonna, eles falam I'm gonna. What are you gonna do for Thanksgiving this year? I'm gonna go to my mom's. I'm gonna go to my mom's. I'm gonna go to my mom's. Então é super rápido o jeito que os nativos falam. Então a gente tem que ficar atento, porque você aprende I'm going to play guitar, e aí você ouve um nativo falando I'm gonna play guitar, você vai falar o que ele falou? O que é I mean play guitar? O que é isso que esse cara tá falando? E ele só tá falando que vai tocar guitarra, que tocará guitarra, certo? Então fica atento nessas pronúncias, maravilha? E um detalhe importante, gonna é jeito de falar, como eu já disse aqui. Então você não pode escrever gonna. Ah, mas várias pessoas escrevem gonna no chat. No chat, gente. No chat você pode escrever qualquer coisa do jeito que você quiser. Porém, escrevendo uma redação, quando você estiver fazendo um teste, alguma coisa, pelo amor de Deus, não escreva gonna. Porque gonna é jeito de se falar e não jeito de se escrever. Você escreve I'm going to go, mas você pode falar I'm gonna go. Beleza? Então, essas são as principais semelhanças, diferenças e pronúncias, tanto de will e be going to. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo meu aqui. E outra coisa, me segue também lá nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, Sacadas de Inglês. Maravilha? See you then. Bye bye.